Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o desafio de número 10 dos nossos desafios de liderança. 52 dias, 52 temas falando de liderança, baseado na literatura de John Maxwell. E estamos hoje na lição de número 10. Obrigada a você que está acompanhando no Instagram do Lightzone. E você que vem me acompanhando no Instagram, Angélica Brown, onde todas as lives ficam salvas. São 52 lives do desafio de liderança. Bom, gente, hoje o tema da nossa ministração hoje, da nossa aula 10, é comece a liderar com amor. Nós vamos falar da influência do líder, né? O que torna um líder influente. Bom, nós sempre começamos, já começamos 9, né? Hoje é a 10ª, sempre começamos com a promessa de Deus ao líder. E a promessa de Deus ao líder hoje está em Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33, que fala o seguinte: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. É um provérbio que nos fala sobre dependência, né, do Senhor. Inconstância dos inexperientes é aqueles que ainda não conseguem depositar todas as suas esperanças em Deus. E a falsa segurança dos tolos, né? Toda pessoa que se achar muito segura em si mesma, a Bíblia fala que ela é um tolo. E Deus fala que aquele que conseguir ouvi-lo viverá em segurança sem temer mal algum. Com base nessa promessa de Deus ao líder, o líder faz a promessa à equipe. E a promessa à equipe é a seguinte: eu reconheço que todos em nossa equipe têm influência, seus insights têm importância. Ouvirei a cada um e os ajudarei a crescer. Dando continuidade, a base, o título é Comece a liderar com amor. Não há, toda a sua sabedoria, de nada ela vai servir se você não tiver uma liderança que nasça de um coração disposto a amar os liderados, pessoas antes de metas. Lembrem que eu tenho falado que uma das características principais do líder é um líder que considera pessoas antes de resultados. Bom, Provérbios 16:10 fala o seguinte: os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Bom, se você deseja influenciar pessoas, você precisa cuidar delas. Você jamais vai ser capaz de gerar influência em alguém que não se sente amado e que não se sente cuidado por você, certo, gente? Então, olha só uma frase de John Knox. John Knox disse há mais de 400 anos atrás: você não pode antagonizar e influenciar ao mesmo tempo. Todo o poder de influência que você espera ter nos seus liderados, ela vem, em primeiro lugar, de um coração disposto a amar as pessoas do jeito que elas são. Bom, o que é cuidar? Cuidar é nutrir um interesse significativo pela vida das pessoas. Cuidar é disponibilizar tempo, muito mais do que conhecer as suas habilidades, as suas aptidões, no que ela pode servir, no que ela pode ser útil, mas conhecer a história dessas pessoas com amor e com respeito, certo, gente? E causar influência é algo extremamente curioso. Tente causar influência em alguém que não te conhece. Só um pouquinho. Bom, a live que nós estamos falando hoje é sobre influência e sobre amor. É impossível exercer influência sem antes demonstrar interesse pela vida das pessoas e sem antes despertar nas pessoas, através das suas ações, que as pessoas
vejam os seus resultados pelos seus comportamentos e que os seus atos influenciem mais elas do que as coisas que você fala. Eu quero trazer para você o exemplo de Davi. Não era a posição de Davi que gerava influência nas pessoas, porque quando Davi começou a exercer influências, e você pode ver isso em 1 Crônicas 11, 1 e 2, versículos 1 e 2, que Davi, muito antes de governar Israel, ele já exercia influência sobre o povo. Isso quer dizer o seguinte, não é o cargo, não é necessariamente o nome da função que você exerce que você vai exercer a liderança. Então não é porque você talvez seja o líder de um ministério ou o pastor da igreja, não é esse exercício da influência sobre os seus liderados, sobre o chefe do setor, o dono da empresa, não é automático. Eu quero dizer para você que essa posição de autoridade não gera automaticamente influência, respeito, amor. É algo que Saul não conseguia despertar nas pessoas, embora ele fosse o rei. Então, como se explica que Davi tenha conseguido despertar fidelidade, né? Pessoas fiéis, pessoas que se deixavam influenciar pelas decisões dele. Então, muito antes de Saul perder o trono, Davi já exercia influência e Saul não. Por quê? Vamos lá, por quê? E é isso que eu quero trazer para você hoje como líder. Em primeiro lugar, Davi tinha um espírito de unidade, né? Davi reunia as pessoas e criando uma unidade com um único propósito. Então, você sabe que reino dividido não ganha guerra. Então, se você tiver facções, se você tiver pessoas com posições diferentes, ideologias diferentes, doutrina diferente, elas têm que ser respeitadas, mas a busca é que encontrem pontos de unidade, né? Unidade gera pertencimento, pessoas que se sentem pertencentes ao grupo. É muito difícil que você tenha liderados fiéis se essas pessoas não se sentirem pertencentes em primeiro lugar. Então, a primeira coisa como líder, assim como Davi, é ter um coração disposto a uma unidade. Qual era a unidade? O reino de Israel, um reino de Deus, um reino dependente do Senhor. Então, trazer pessoas para essa compreensão de pertencimento. Sim, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa unidade. Então, tentar identificar pessoas que talvez estejam minando a unidade, tá? Pessoas que nós temos visto assim, nós estamos vivendo um momento de grande dualidade, né? No país, na política, até mesmo na igreja, e a gente não vence guerra sem unidade, né? Então olha a grande sabedoria do rei Davi. O primeiro ponto é unidade, né? Identificar se tem alguém que não confia nas suas ideias, se não acredita na sua linha de pensamento, se não acredita na sua visão. Não tem problema que essas pessoas não acreditem, mas tem que ouvir o coração delas, porque talvez elas estejam com sofismas mesmo, né? Com ideias equivocadas a respeito da sua visão. Tente encontrar qual é a distorção que está impedindo essa unidade, né? Essa unidade dentro do seu ministério, dentro da igreja, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Mantenha pessoas em unidade, pessoas que encontrem pertencimento. Eu me sinto em casa aqui, né? Aqui eu pertenço. Você nunca vai encontrar fidelidade, lealdade de alguém que não se sente pertencente àquele ambiente, àquele espaço, aquelas ideias, né? Você vai encontrar apenas tarefeiros. E eu gosto muito de dizer que o reino de Deus não se constrói com voluntários, né? O reino de Deus se constrói com servos comprometidos. Servos comprometidos têm a ideia de unidade, senão você vai ter apenas voluntários tarefeiros. E você não vai construir algo sustentável com pessoas que tenham essa mentalidade só de voluntário, de voluntariado, que faz quando quer e não se sente pertencente. O servo comprometido, ele se sente pertencente. Bom, junto da unidade, logo depois vem o pertencimento, né? O pertencimento e a identificação. Davi, ele se identificou com os seus seguidores como uma família. As pessoas olhavam para Davi e enxergavam um pouquinho delas em Davi, né? Somos da mesma origem, temos a mesma história. Então, pertencimento. Encontre pontos comuns entre você, líder, e seus liderados. Encontrem características que as pessoas sintam que elas fazem parte desse lugar.
Então, unidade e identificação / pertencimento. Bom, outra coisa que Davi tinha, que é muito importante, é credibilidade. Líderes, você só vai exercer influência se forem incríveis as coisas que você fala. Davi liderou muitas campanhas militares com muito sucesso, em primeiro lugar, porque ele tinha credibilidade com base no que? Nas suas vitórias anteriores. Então, líder, você precisa ter credibilidade, e credibilidade se constrói, influência se constrói no dia a dia, com base nos resultados, com base nos frutos, né? Tu vê como todo o evangelho, ele é claro, ele é uma linha só, é frutos, gente. Você não vai ter credibilidade se a sua vida não produz frutos, se você só fala e não vive o que fala, não vive o que prega, não tem uma vida íntegra, se os seus frutos contrariam as coisas que você fala, se você a sua vida, se os frutos da sua vida não geram credibilidade, é muito pouco provável que você gere influência, que você tenha pessoas que estejam dispostas a guerrear com você, a dar a vida pelo ministério, pela causa, né? Então, credibilidade, identifique os pontos que você fala, mas não vive, e verifique as coisas que precisam ser consertadas. As pessoas vão segui-lo, líder, as pessoas vão ser influenciadas pelos seus frutos e não pelo que você fala somente. Outra coisa que Davi tinha, unção de Deus. Davi aproveitava a mão de Deus e o poder de Deus na sua vida. Líderes, não esqueçam a dependência do Senhor. Você lembra quando Davi foi fazer o recenseamento do povo e 70 mil morreram? Por que 70 mil morreram? Porque naquele momento Davi tinha algum problema em recensear, não no recenseamento em si, mas da intenção do coração de Davi de fazer a contagem do poderio militar. Davi achava que era o número de soldados do exército dele que fazia ele ganhar a guerra. Foi naquele momento que Deus puniu Davi, porque as consequências do erro do líder recaem sobre os liderados. 70 mil, pelo menos 70 mil morreram, quando então veio a misericórdia do Senhor e não morreram mais. Então, por que 70 mil morreram? Porque naquele momento Davi se esquece da unção de Deus sobre ele. Davi, ele se torna tão autossuficiente de achar que o exército numeroso dele é que fez a vitória, e não é isso, gente. Líderes, toda a sua competência, todo o seu conhecimento, todo o seu diploma, sem a unção do Senhor sobre a sua vida, não é de nada. Você não vai influenciar pessoas se você, assim como Davi, não se aproveitar da mão de Deus sobre você, sobre o poder de Deus em sua vida. Então, os resultados do seu ministério, assim como os resultados de todas as campanhas militares de Davi, elas fluíram, em primeiro lugar, pela mão poderosa do Senhor sobre ele. Então, não caia na armadilha da autossuficiência, líder. Não esqueça da mão de Deus sobre a sua vida. Assim, as pessoas viam em Davi a mão de Deus sobre ele, né? Então, essa influência que você vai causar nas pessoas é com a sua capacidade de fazer o céu descer, né? Com as pessoas, que as pessoas olham para você. Nós estamos falando aqui sobre influência, né? Que as pessoas olhem para você e vejam que há a mão de Deus, que há algo de sobrenatural, que há algo que só pode vir do alto, que você reconheça humildemente que há sim muitas conquistas na sua vida, mas que há, em primeiro lugar, uma unção em sua vida, né? Outra característica da influência de Davi, e de como Davi conseguia exercer isso mesmo, lembrando você que Davi não precisava do cargo, da função de rei para exercer essa liderança. Então, cargo por si só não exerce influência, né? O que exerce influência são algumas atitudes. Então, muito antes de Davi ser o rei, já havia uma parceria, né? Davi trabalhou cooperativamente com líderes chaves. Davi tinha sabedoria para saber quem eram as pessoas que tinham mais influência. Talvez você não consiga exercer influência direta sobre algumas pessoas, mas você identifica aquela pessoa que, se você se aliar com ela no mesmo propósito, na unidade, no pertencimento, essa pessoa vai te ajudar a exercer influência sobre outras. Então, parcerias
certas. Ministério, liderança de um homem só não existe. Parcerias certas. O nosso reino é um reino de unidade. Então, trabalhe cooperativamente com líderes chaves em outros ministérios, inclusive, outros negócios, enfim, né? Deus nos dá estratégias, né? Então, uma das estratégias de Davi era encontrar líderes chaves dispostos a viverem a mesma unidade como o reino de Deus. Bom, uma coisa que eu quero dizer para você, líder, conheça o líder pelos seguidores dele, né? E as pessoas refletem a liderança. Não podemos esperar que seguidores cresçam além dos seus líderes. Os seguidores vão crescer até onde o líder estiver disposto a isso. Olha, o Gui, o pastor Gui aqui da AD Vales, o reino é formado de amigos, exatamente, né? Nós encontramos muitos amigos, nós como Lightson, como aqui eu tô vendo o Ministério Vida Pura, eu tô vendo aqui no meu Instagram o pessoal aqui da AD Vales, é isso, o reino é formado de amigos, porque nós temos uma unidade e o que nos une é Cristo. Esse é o nosso propósito. Então, a ideia da liderança, ela é cooperativa, né? Como eu posso contribuir em outros ministérios, como os outros ministérios podem contribuir, essa é a visão de Davi, né? Então, bom, conheça o líder pelos seus seguidores. Olha só, vamos falar um pouquinho de Provérbios 29, que fala sobre líderes ruins vão ter liderados ruins, líderes que não são comprometidos vão ter liderados que não são comprometidos, líderes de visão pequena vão ter liderados de visão pequenas também, líder ingrato vai ter liderados ingratos, líder que tem visão distorcida da igreja vai ter liderados que vão ter visão distorcida da igreja. Então olha só, Provérbios 29 fala muito da influência de líderes ruins. Gente, uma das atividades do coaching ministerial é ler provérbios, né? Ler, sublinhar e meditar em provérbios. Todo líder deve fazer isso no livro de provérbios. Bom, Provérbios 29 fala das atitudes dos líderes ruins. Olha só, quando bons líderes governam, as pessoas regozijam-se. Quando o mal reina, as pessoas reclamam. Isso está no versículo 2. O versículo 2 fala sobre atitudes do líder. Automaticamente, se são bons líderes, as pessoas tendem a ser gratas. Você vai ter pessoas servindo no seu ministério a partir do momento que você conseguir gerar gratidão nelas. Como você gera gratidão nelas? Doando em amor. Você não precisa nem convocar pessoas a servirem o reino, servirem o ministério. A partir do momento que você for um bom líder, as pessoas se alegram tanto que elas devolvem essa gratidão com engajamento nessa unidade, nessa causa. Quando o mal reina, as pessoas reclamam. Quer ver um ministério de pessoas murmuradoras? É quando o líder não consegue gerar nelas uma ideia de gratidão, né? Quando o líder não se doa, quando o líder se o liderado está murmurando, está reclamando, bom, existe algo errado na liderança. Lembrando que a gente sempre puxa para a autorresponsabilidade do líder. Se as pessoas estão murmurando, elas não estão compreendendo a sua mensagem, elas não estão em unidade, você ainda não entregou o que você deveria entregar. Você precisa de ajuda como líder, lembrando da graça e da misericórdia do Senhor sempre para a gente se arrepender dos nossos erros e resgatar o que está de errado na nossa liderança. Vou passar adiante aqui. O versículo 4 do Provérbio 29 fala sobre estabilidade, fala: quando líderes morais governam, eles estabelecem justiça. Líderes descomprometidos põem tudo abaixo. Está falando sobre comprometimento. O líder não pode viver de entusiasmo, de ideias que vêm e logo ele perde a graça, entendeu? Vem cheio de eventos. Igreja, ministério não se faz de eventos, se faz de processos, de construção, de coisas estáveis, não de ideias que logo se perde entusiasmo. O líder não pode andar em entusiasmo, o líder deve andar inspirado, né? O líder não deve andar motivado, mas inspirado. Inspiração que vem pelo Espírito Santo. Motivação é algo que vem pela força do próprio braço, né?
Então, líderes que não são comprometidos, eles põem tudo abaixo. Então, cuidado com motivação, ao invés de inspiração, estabilidade, um líder estável, um líder que a gente saiba o que se pode esperar da liderança, não que as emoções do líder peguem os seus liderados de surpresa. Sabe aquela coisa, como é que ele vai estar hoje? Como é que o líder vai estar hoje? Será que ele vem hoje? Será que ele não vem? Será que ele vem bravo? Será que ele vem confiante? Será que ele vem desanimado? Será que ele vem feliz? Bom, estabilidade do líder. Se o líder não tem estabilidade, muito provavelmente o comprometimento dos liderados vai abaixo. Como se constrói a estabilidade? Destruindo mentiras, destruindo sofismas, investindo no emocional. Nós temos grandes líderes que têm uma conexão espiritual excelente com Deus, mas que emocionalmente são instáveis. Então, líderes, não esqueçam de trazer equilíbrio, uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Invista em processos que te transformem num líder estável emocionalmente, para que você viva uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, estabilidade é fundamental na liderança que quer gerar influência. Como eu vou gerar influência se eu não sei como eu vou estar emocionalmente amanhã, certo? Então as pessoas não confiam em pessoas que não estão estáveis emocionalmente. Pessoas que se movem só por motivação, não dá, gente, não dá. Bom, compaixão. No versículo 7 de Provérbios 29 fala que bons líderes demonstram compaixão, preocupação. Líderes ruins não refletem compaixão por ninguém. Líderes ruins querem só resultados. E eu tenho batido nessa tecla. Pessoas vêm antes de resultado, pessoas vêm antes de performance, pessoas vêm antes de metas. Então, compaixão, amor, quanto mais você derramar paixão, misericórdia. Quem era o grande líder que derramava paixão, compaixão e misericórdia? Era Jesus. O nosso modelo de liderança é Cristo. Cristo não esperava não olhava para o desempenho das pessoas antes de olhar para quem elas eram, com grande compaixão, tanto que ele chamou pescadores, chamou publicano. Bom, por quê? Porque Jesus via quem elas eram, assim como Cristo fez, como Deus as fez. Qual era, ele olhava não para a situação ideal, mas para tudo que elas poderiam ainda gerar no ministério. Então a compaixão de Cristo possibilitou que os apóstolos fossem se desenvolvendo na medida que caminhavam com ele. Então, bons líderes demonstram compaixão. Maus líderes querem só resultado acima de pessoas. Então não esqueça, você quer pessoas leais, você quer influência, você quer influenciar, se importe mais com pessoas do que com resultados. Automaticamente o resultado virá na medida que as pessoas se sentirem importantes, se elas sentirem pertencimento, se elas sentirem a unidade. Automaticamente, se você se preocupa com pessoas, automaticamente o resultado vem. Agora, se você se preocupar só com resultados, você vai ter apenas tarefeiros descomprometidos que na primeira proposta para ele mudar de setor, de empresa, de ministério, ele vai pular. Por quê? Porque ele nunca foi pertencente àquele lugar, ele apenas foi um tarefeiro, foi alguém que executava tarefas, mas ele nunca encontrou pertencimento naquele lugar. Então, às vezes, as pessoas vão ser fiéis, podem até ter propostas melhores, mas elas vão ser fiéis porque ali elas se sentem pertencentes. Então, é a compaixão, é o interesse genuíno pela vida das pessoas que vai fazer com que elas se sintam pertencentes e que elas permaneçam fiéis, fidelidade ao líder. No versículo 12 de Provérbios 29, fala da característica da honestidade como algo de geração de influência, tá? Quando líderes prestam, olha só o que fala o versículo 12, quando líderes prestam atenção em mentiras, seu pessoal começa a estimar as mesmas ilusões. Se o líder começa a fantasiar coisas que não são verdadeiras, muito provavelmente os liderados vão vir nessa mesma onda. Só que nada se sustenta em cima de mentira. A mentira, ela é frágil. E quem é o pai da mentira, né? Então nada permanece no oculto, nada permanece escondido. Então a honestidade, se você quer exercer influência, seja honesto, seja íntegro, seja transparente, você vai ter
fidelidade, você vai ter pessoas que se sintam à vontade para serem elas mesmas. Nada pior do que um líder que cria uma falsa ideia de si mesmo para os outros, uma falsa imagem, muitas vezes inatingível, ao ponto das pessoas não conseguirem ser elas mesmas. Um líder que não admite fraquezas, ele nunca vai esperar que seus liderados sejam francos a respeito das suas falhas, das suas áreas de luta, né? Então a honestidade cria um ambiente de vulnerabilidade. Não esqueça o que o apóstolo Paulo fala: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque quanto mais, se eu sou sincero com as minhas dificuldades, os meus liderados podem ser também, e nós cada vez nos tornamos mais dependentes de Cristo, sendo fortes nessa dependência do alto. Então, líder, cuidado para não construir uma imagem de algo inatingível para os outros, né? Ser aquela pessoa que tem uma alta performance nota 10 todos os dias da vida, né? E os seus liderados não conseguem, ao ponto de se frustrarem e eles começarem a vender uma falsa imagem de si mesmo com medo de decepcionar o líder, né? Então é um castelo de cartas que em alguma mais cedo, mais tarde vai desmoronar, porque não é sustentável, né? Então um líder vulnerável constrói uma liderança verdadeira. As pessoas se sentem livres para serem elas mesmas. Isso não quer dizer que as pessoas não devem ter em si um ímpeto de excelência, um ímpeto de serem cada vez melhores. O ímpeto de excelência é uma das principais competências pessoais que devem ser desenvolvidas nas pessoas. Então, a vulnerabilidade, ela não é desculpa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ser vulnerável é admitir que você precisa de ajuda em alguma área e que então, através que o Espírito Santo vai capacitar, que pessoas vão ajudar, que você enfrente com sinceridade, mas ela não é uma desculpa para a acomodação, certo, gente? Não é dizer que você tem uma luta em determinada área e isso vai ficar assim mesmo, aí você estaria negando o poder do Espírito Santo. Nós não podemos negar o poder da obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, a honestidade é nesse sentido, é dizer, olha, eu ainda tenho problemas nessa área, mas com a ajuda do poder que vem do alto, com a ajuda do Espírito Santo, com um coração humilde, com a graça e com a misericórdia, eu posso ser transformado. Sim, mas o líder é a pessoa que permite esse ambiente de pessoas vulneráveis, né? Um ambiente sem hipocrisia, né? Que nós consigamos vencer a hipocrisia. Bom, no versículo 18 de Provérbios 29, fala sobre visão. Fala o seguinte: visões sólidas mantêm todo mundo na linha. O caos reina onde quer que a visão cometa um lapso. Visões sólidas. Líderes, o líder não pode ter uma ideia diferente toda semana. As pessoas têm que saber em que direção estão caminhando, para onde elas estão indo. Você quer causar influência, você quer ser um influenciador, tenha uma visão sólida, transmita uma visão sólida, que não importa os altos e baixos ou eventuais maus desempenhos, a visão não muda. A visão não pode ser flexibilizada com base nos resultados do dia a dia. Veio o Covid, a visão é a mesma, ela pode tardar, ela pode demorar, ela pode se tornar um pouquinho mais difícil alcançá-la, mas a visão é a mesma. O ministério, a empresa, a igreja tem que ter uma visão e caminhar sobre ela. Os percalços do dia a dia não pode deixar as pessoas inseguras, porque quando um líder não tem uma visão clara, o que acontece? Os liderados se tornam inseguros nas coisas que estão fazendo. Eles não conseguem ser comprometidos porque eles não sabem para onde estão indo. Então o papel do líder para gerar influência é manter a visão sólida, não só nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Nós estamos caminhando para a mesma visão. Olha, pode ser que a gente vai demorar para chegar nessa visão, tá um pouco mais difícil, vamos ter que conter gastos, vamos ter que alterar os planos. A gente pode, assim, eu estou no Rio Grande do Sul, tá? Eu quero chegar em São Paulo. Bom,
eu vou chegar em São Paulo, a minha meta é em São Paulo. Se vier chuva, se alagar e a estrada, se eu pretendia ir pela 101, não dá para ir pela 101, eu vou por outra estrada, mas vou demorar alguns dias a mais, talvez eu não consiga sair hoje, talvez eu não tenha o recurso hoje para ir de avião, talvez eu tenha que comprar uma passagem de ônibus, talvez eu tenha que pedir carona, talvez que nesse meio do caminho eu vou ter que parar em Santa Catarina, ficar uns dias ali, enfim, mas o meu destino é São Paulo, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Pode demorar um pouquinho, mas eu não posso deixar minha equipe insegura de amanhã dizer assim, eu não sei se vou para São Paulo, mas agora acho que vou para Mato Grosso. Eu acho que eu vou pro Nordeste. Eu acho que eu vou para... Não, os liderados vão ficar se batendo porque eles não sabem o que fazer. Se nosso destino é São Paulo, nós vamos trabalhar para chegar em São Paulo. Essa é a visão do líder, aonde você líder, aonde você quer chegar, ponha isso no papel. Eu tenho falado com vocês desde o primeiro dia da live, líderes, primeira coisa que você tem que fazer ministerialmente é pedir para o Senhor te ajudar a escrever a sua visão, sabe? E tornar ela palpável, algo crível e algo que você se sinta à vontade para dividir com as pessoas, encontrar as pessoas certas para caminharem nessa visão com você. Então, a visão é sólida para que todos se mantenham na mesma linha, para que todos produzam os mesmos esforços para chegar em São Paulo. O caos reina, olha isso está lá em Provérbios, olha a sabedoria de Provérbios. O caos reina onde quer que a visão cometa um lapso. Onde não tem visão, existe confusão. E lembrando que eu já trouxe para vocês a questão de Abacuque, o livro de Abacuque, lá em Abacuque 2, escreva a visão em tábuas, torne ela clara, para que qualquer que passe veja ela e para que ela se cumpra. Então, o que eu estou ajudando a você aqui hoje com essa aula de liderança é trazer princípios, conceitos bíblicos para que você cumpra o modelo de liderança de sucesso que já existe na Bíblia, né? Então, primeiro a gente falou de Davi, agora a gente falou um pouquinho de Salomão. E o desafio dessa semana para você como líder nessa live aqui de número 10, lembrando que nós temos 52 lives, né, nesse desafio do coaching ministerial, desse desafio da liderança, avalie a si próprio e a sua jornada de liderança de acordo com a seguinte fórmula, anota essa fórmula: competência mais caráter mais conexão igual influência. Você quer exercer influência? Veja como está o seu nível de competência, o nível... O que é a competência? É o comprometimento, o ímpeto de excelência das coisas pelas quais você se compromete. Verifique caráter, se você tem vivido de forma integral, se você tem vivido as coisas na luz, na transparência. Verifique caráter. Caráter é o que? É fazer fazer a coisa certa, embora seja extremamente difícil fazê-la, é não negociar o que deve ser feito, isso é caráter. Caráter demanda fé, porque a gente só faz o que tem que ser feito quando a gente sabe que o Senhor nos sustenta. E conexão com pessoas através de amor e compaixão, interesse por pessoas antes de resultados. Se você conseguir integrar competência, caráter, conexão, que é a compaixão, automaticamente você vai exercer 0 a 10, considerando 0 baixo e 10 alto para seu nível de competência, considerando os critérios de comprometimento, para o seu nível de caráter, para o seu nível de conexão, considerando os critérios de amor e compaixão. De 0 a 10, e depois dê uma nota para o nível de influência que você tem hoje para os seus liderados. Bom, como você se sai em todas essas áreas que dizem respeito ao seu trabalho? Todas as áreas que dizem respeito ao seu trabalho é o quê? Como você está intelectualmente, como você está na intimidade com Deus, como você está no seu relacionamento familiar, como você vem demonstrado excelência no cumprimento de tarefas, esse ímpeto de excelência está morno, como é que está isso? Seu caráter está alinhado com valores. Um dos exercícios mais importantes que a gente faz nesse processo de coaching ministerial é alinhar valores. Se você não estiver com valores alinhados, a sua vida provavelmente está uma bagunça. Da mesma forma, princípios.
alinhar caráter com valores, alinhar princípios, você percebe como todos esses elementos cooperam para criar um nível de excelência. Você tem observado de uma forma ampla, saindo um pouco do micro e olhando para o macro, como todos esses fatores contribuem para a influência que você quer gerar como líder, lembrando líderes ministeriais, pastores, líderes de empresas, líderes cristãos, líderes de si mesmo, avalie todos esses aspectos, afinal de contas, todos somos líderes em algum momento, nós exercemos influência sempre e nós fomos chamados para ser sal e luz. Se Jesus nos chamou para ser sal e luz, em algum momento você vai ter que exercer a influência que Deus já te deu, independente do cargo. Lembre de Saul e de Davi. Muito antes de Davi ser rei, Davi já exercia influência. Então, gente, estamos encerrando a live de número 10. Amanhã, a live de número 11, onde o tema é Acredite em Si, baseado em 1 Samuel 17:32. Vai ser mais uma live muito legal. Obrigado por você que tem acompanhado, espero o seu feedback, espero estar contribuindo com o seu ministério, com a sua vida na igreja, com a sua empresa, com a sua família, enfim, esse é o meu propósito de vida, isso é o que eu sou apaixonada, é isso que eu amo fazer, despertar pessoas para quem Cristo chamou elas para ser, tá bom? Um beijo para você, até amanhã, live de número 11 às 13 horas, sem falta, nos vemos no desafio número 11 da liderança, 52 dias, até amanhã. Deus abençoe você, seja o líder que Deus te chamou para ser.